O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Matheus de Oliveira Fornazier no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. A tese investigou de que forma se pode conceber um modo de regular o risco nanotecnológico a partir do direito, conforme a teoria dos sistemas autopoiéticos. E, professor, a gente quer saber agora, então, qual metodologia o senhor se baseou para fazer essa pesquisa? Eu utilizei a metodologia sistêmico-construtivista, ou seja, primeiro a gente categoriza a sociedade, essa sociedade baseada em comunicações, como sistemas e os modos pelos quais esses sistemas envolvidos na temática comunicam, se estruturam e observam a si próprios e a sociedade. Então, eu tive de dividir analiticamente a sociedade nos sistemas principais da ciência, do direito, categorizar não, mas classificar todos esses ambientes comunicativos, digamos assim, para depois analisar a interação entre eles e dar um foco maior no direito, né? É claro, porque é o próprio programa no qual eu estudei, para analisar de que forma todo esse envolvimento comunicativo poderia auxiliar na evolução do direito. Evolução não num sentido progressivo, mas num sentido de mudança. Será que seria possível regular algo tão complexo quanto as nanotecnologias apenas com uma mudança legislativa ou com algumas mudanças legislativas? Bom, isso seria uma resposta que a antiga praxis jurídica daria, a tradicional teoria do direito aplicado no Brasil daria. Bom, precisamos de respostas novas, então criamos uma lei nova, interpreta-se ao pé da letra e está tudo certo. O objetivo foi demonstrar que, por mais que uma lei ou um conjunto de leis novas pudesse auxiliar, não seria o modo mais adequado e o modo suficiente de regular algo desse gênero. Se deve separar, então, o que é política daquilo que é direito, não obstante a importância da legislação para o direito, mas demonstrar que a legislação ela é fruto, ela é resultado da comunicação política, que é observada pela comunicação jurídica conforme outros códigos, programas e decisões que são totalmente diversos do Código da Política. Então, a mudança legislativa pode implicar não necessariamente numa mudança jurídica adequada para a complexidade desse novo tema, né? Nanotecnologias elas podem influenciar em vários aspectos não apenas tecnológicos, mas aspectos sociais como um todo. São oferecidas respostas conformes à nanotecnologia, muitas vezes para o problema das doenças no chamado terceiro mundo, da produtividade, da fome, enfim. Por outro lado, se analisa as nanotecnologias como um perigo. Até o próprio grande teólogo Leonardo Boff, em várias comunicações, analisa que as nanotecnologias representariam um perigo para a sociedade, muitas vezes por causa do potencial belicoso que elas representam, né, de desenvolvimento de tecnologia bélica. Por outro lado, há autores que analisam, que afirmam que as nanotecnologias, na verdade, elas serviriam também apenas para aumentar o fosso social entre primeiro e terceiro mundo, dado que é nos países de primeiro mundo em que essa pesquisa, que é caríssima, que demanda grandes investimentos, já está bastante desenvolvida e que não necessariamente isso auxiliaria os países em desenvolvimento. Essa grande gama de questões na sociedade envolvendo as tecnologias representa a grande contingência delas. E contingência é a base, uma das bases da teoria dos sistemas de Luhmann, porque contingência é risco. O risco, na verdade, não envolve apenas questões tecnológicas, questões envolvendo a bomba atômica, as biotecnologias, enfim. Que geralmente é o que a gente remete, o que a gente acaba pensando. Exatamente, e não apenas questões de catástrofes econômicas, mas toda decisão demanda certo risco. Se você decide sair de casa hoje de manhã, você corre o risco de vir a falecer? Corre. Mas se você ficar em casa, você também corre o risco? Também corre. Aí se representa a grande contingência. Todo esse enquadramento de
grandes pontos para os quais a nanotecnologia pode levar a sociedade como um todo representam a sua contingência e o seu risco. Como o risco é um dos grandes pontos de estudo da teoria dos sistemas também, além do direito, enfim, analisei que seria a teoria mais adequada, a teoria dos sistemas autopoéticos, para decidir, ou melhor, para construir comunicações teóricas novas sobre o direito em relação ao risco nanotecnológico. Certo, professor. E em relação à busca por materiais, né? Quer dizer, o senhor comenta que esse é um tema ainda muito recente na pesquisa e até ela é muito mais desenvolvida fora do país. Então, foi um pouco dificultosa nesse sentido? Por incrível que pareça, não. É claro, não se tem ainda uma biblioteca vasta produzida sobre isso, mas o acesso à internet tem facilitado muito o acesso a periódicos científicos, não apenas das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas, mas também das chamadas hard sciences, das ciências naturais. Então, foi relativamente fácil achar comunicações científicas sobre aquilo que a nanotecnologia ou as nanotecnologias podem representar para a ciência. No direito, eu confesso que diretamente o único autor que eu utilizei que falava sobre nanotecnologias era o próprio professor Wilson. Eu acho que foi o primeiro pesquisador que se envolveu mais profundamente com a questão da teoria do direito e nanotecnologias no Brasil. No exterior, desconheço pessoas, ou melhor, pesquisadores do direito que se envolvam tão diretamente com as nanotecnologias, né? Então, focadamente. E claro, a questão dos outros idiomas, o senhor poder falar aí, poder ler em outros idiomas, acabou ajudando também nesse aspecto. Sim, ajudou muito porque Niklas Luhmann é um autor que produziu em alemão, né? Infelizmente, eu não estudei esse idioma, mas em espanhol temos muitas traduções de Luhmann, né? Do alemão para o espanhol, do alemão para o inglês, alguma coisa do alemão para o francês e do alemão para o italiano, e também autores de países francófonos, anglófonos, enfim, que se interessam pela matéria. Então foi relativamente fácil de achar material suficiente para escrever, pelo menos, né? Tá ok, professor. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Matheus de Oliveira Fornazier, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?